Assim como já era esperado e eu alertava vocês no meu vídeo mais recente nesse último domingo, vimos um início de semana um pouco mais morno, sem tanta volatilidade. No entanto, vimos alguns dados econômicos nessa terça-feira, principalmente na Europa, que é válido a gente comentar um pouquinho. Falaremos sobre atualizações gerais pelo mercado, os preparativos para amanhã, para a super quarta que promete ser nos Estados Unidos, com dados de inflação ao consumidor sendo reportado e também temas relacionados ao mercado cripto, como por exemplo o ex-presidente da SEC falando sobre que condições precisam ser atendidas para que então o ETF em spot em Bitcoin seja finalmente aprovado. Falamos sobre isso e muito mais logo após a vinheta, vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, peço a você que me assiste para já deixar o seu likezão nesse vídeo. Se você for novo por aqui, ainda não for um inscrito, deixa o lembrete que vale a pena se inscrever. Temos materiais diários e gratuitos aqui no canal sobre assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar. Então, se inscreva se ainda não for inscrito e aproveita para deixar aquele comentáriozão aqui embaixo na aba de comentários, que também ajuda demais no engajamento do nosso vídeo e a propagação dele para mais e mais pessoas. Você fazendo isso me ajuda demais e me motiva bastante a continuar produzindo conteúdo quase que diariamente aqui para vocês. Entrando no que interessa, falaremos inicialmente sobre o lembrete da Bybit, parceiro oficial aqui do canal, que está rolando uma mega promoção de primeiro depósito após a criação de conta. Você que ainda não possui uma corretora de escolha ou então não está 100% satisfeito com a sua nesse momento, você pode criar a sua conta hoje na Bybit. Eles estão lançando agora um token BRZ dentro da corretora, que é basicamente aí um token atrelado ao preço do real, e você realizando o seu primeiro depósito por método de Pix, por exemplo, de R$250 ou mais, você sendo um dos 2.500 primeiros a realizar tal depósito, você se qualifica para receber R$50 de bônus. E o mais legal de tudo isso é que você consegue sacar esses R$50 ou então comprar Bitcoin com ele. E ainda mais interessante de tudo isso, os pares BRZ Bitcoin e BRZ USDT estarão até o próximo mês de agosto com taxa zero, ou seja, além de você depositar R$250 e receber 50 de bônus, você pode tradear ali no mercado spot comprando Bitcoin e vendendo a taxa zero dentro do par BRZ Bitcoin, o que é muito interessante para você que ainda não possui uma conta na Bybit. Vale a pena você conferir primeiro o link aqui embaixo na descrição. Feito esse lembrete, falamos agora sobre o que vimos nessa terça-feira. Como eu comentava com vocês no meu vídeo mais recente nesse último domingo, que geralmente é um dia que fazemos os preparativos para a semana, o que deve acontecer dentro do calendário econômico que pode trazer volatilidade aos mercados e principalmente ao mercado cripto, a gente falava sobre a possibilidade de um início de semana um pouco mais morno, mediante um calendário econômico mais vazio na segunda e na terça-feira. No entanto, vimos aí nessa terça-feira dois dados importantes que são válidos a gente comentar por aqui. O IPC foi divulgado na Alemanha, principal potência da Europa. Primeiro ele foi divulgado de forma preliminar há alguns dias atrás e agora foi corrigido, trazendo aí de certa forma o mesmo dado que foi divulgado de forma preliminar. Mas basicamente, se a gente traçar um comparativo com os últimos dados de inflação que vêm sendo divulgados tanto na Europa quanto na Alemanha, zona do euro, estou dizendo, quanto na principal potência, a Alemanha, a gente pode entender, a gente pode observar que o processo de desinflação sofreu aí uma mudança de tendência. A gente vinha numa tendência forte de controle da inflação e agora nesse último mês de junho a inflação novamente voltou a subir bastante. Se a gente for comparar os últimos dados divulgados, no mês passado ficou em menos 0,1 a inflação mensal e agora ficou em 0,3. Já no anual, o que foi divulgado no mês passado ficou em 6,1 e agora 6,4, o que prova pra gente que sim, esse processo de desinflação vinha acontecendo no caminho correto, mas acabou desandando um pouquinho nesse último mês de junho. Falando agora sobre outro dado bem interessante que a gente vem acompanhando, inclusive desde o início do ano, o dado de percepção econômica da Europa e também da Alemanha. Eu geralmente costumo acompanhar bastante o que acontece na Alemanha, até porque é a principal potência econômica da Europa. O que acontece por lá tende a ditar o ritmo também nos demais países da zona do euro. E para quem não sabe, a expectativa econômica, que é esse dado aqui, determina a expectativa dos investidores institucionais alemães, um valor superior a zero
indica um otimismo em relação à situação econômica do país, enquanto o valor inferior a 0 indica um pessimismo. E geralmente esse dado analisa aí os próximos 6 meses da economia local ou então os próximos 3 meses. Se a gente for notar, durante o ano de 2022, as perspectivas e expectativas eram muito ruins, mas essa tendência foi revertida já no início de 2023, no mês de fevereiro, depois de longos aí quase 9 meses, a gente viu novamente esse dado mostrando que as expectativas dos investidores estavam positivas, ou seja, mostrando otimismo, mas durou pouco tempo. E aí no mês de maio, essa tendência foi revertida novamente, as expectativas voltam a ser ruins para o cenário econômico lá na Alemanha. E mais uma vez, após a divulgação no dia de hoje, a gente viu esse dado superando as expectativas, vindo pior do que já se esperava, ou seja, superando as projeções, mostrando que de fato o momento econômico lá na Europa não é muito bom. Falando um pouquinho sobre o que deve ser falado amanhã, nessa super quarta-feira traz pra gente dados de inflação e por isso deve trazer bastante volatilidade. O IPC, inflação ao consumidor, deve ser divulgado nos Estados Unidos, tanto no mensal quanto no anual, por volta das 9h30 da manhã. O livro bege, que também é outro dado importante sobre a economia norte-americana, que passa um panorama geral sobre como anda a expectativa econômica por lá, geralmente também é divulgado próximo aí às reuniões do FOMC. Como teremos a próxima reunião ainda esse mês, é por isso que esse dado será divulgado e também tende a trazer volatilidade para esse dia. Saindo agora um pouquinho do tema macro e entrando com vocês no assunto cripto, o que eu separei para comentar no vídeo de hoje é em relação à possível aprovação da SEC, órgão regulador norte-americano, naquele tão sonhado ETF Spot de Bitcoin que a gente vem acompanhando e que a BlackRock, principal gestora de ativos do mundo, colocou um pedido aí recentemente, trazendo o institucional com força para o mercado cripto e, claro, impulsionando aí o Bitcoin acima do patamar de 30 mil dólares. E, claro, eu não preciso nem reforçar e nem lembrar a vocês que caso esse ETF seja aprovado, será uma notícia em tanto para todo o mercado cripto. Mas, como diz aqui, o ex-presidente da SEC deixou pistas e um certo otimismo sobre a possibilidade de aprovação desse ETF. E ele diz o seguinte: o ETF de Bitcoin Spot pode ser aprovado caso essas condições sejam atendidas. E ele fala assim: se um candidato puder provar que é uma maneira eficiente dos investidores comprarem Bitcoin, o ETF em Spot será então aprovado. Como diz na matéria, o ex-presidente da SEC, Jay Clayton, disse hoje que os reguladores achariam difícil resistir à aprovação de um fundo negociado em bolsa, um ETF, de Bitcoin à vista se tal produto desempenhar as mesmas funções que um futuro. Falando em uma entrevista à CNBC na segunda-feira, Clayton disse que a SEC teria que ver se um aplicativo de produto à vista forneceria eficácia semelhante ao mercado futuro para aprová-lo. Ele argumentou que, embora fosse muito cético em relação ao comércio do Bitcoin quando de fato era o chefe da SEC, agora, depois de algum tempo, alguns anos, ele acha bastante notável que os principais players das finanças tradicionais queiram colocar o seu nome em aplicações de ETF à vista. Ele ainda completa dizendo o seguinte: se eles, no caso a BlackRock, estiverem certos que o mercado à vista tem eficácia semelhante ao mercado futuro, seria difícil resistir à aprovação de um ETF de Bitcoin nos próximos meses. Ou seja, expectativas positivas e otimistas para que a gente venha a ver esse ETF ser aprovado nos próximos meses. Eu, na minha visão, muito provavelmente acredito que isso venha a ser aprovado somente em 2024, mais especificamente aí no início desse ano, até porque o prazo final da SEC é ali mais ou menos em março, abril, se eu não me engano, do ano que vem. Eles devem empurrar com a barriga até lá. E chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, falaremos rapidamente sobre uma matéria que levanta a possibilidade de algumas altcoins estarem morrendo, isso é, chegando ao patamar de 0, valendo basicamente nada mais do que 1 centavo. Algumas delas, inclusive, me surpreenderam bastante e eu vou comentar essa matéria com vocês a pedido de um membro que, inclusive, me enviou isso aqui com um certo medo e eu, claro, vou abrir os olhos de alguns e, ao mesmo tempo, tranquilizar outros. As duas principais altcoins que são comentadas durante essa matéria é a Arbitrum e a Cronos. Eu, particularmente, não gosto de nenhuma das duas, então, caso elas venham a entrar em falência, chegar ao patamar 0, não me surpreenderia. A primeira delas, a Arbitrum, foi lançada recentemente e, por mais que eu goste bastante da rede, já tenha utilizado, inclusive recebi uma boa quantia por ter utilizado a rede naquele airdrop recente que foi feito, não vejo tanto futuro assim no token Herb, principalmente por conta de problemas no seu supply e inflação do seu token. Já o token
token Cronos está diretamente ligado a uma corretora centralizada e por mais que tenha desenvolvimentos interessantes no seu ecossistema descentralizado, a ação de preço hoje desse token ainda está muito ligada à corretora Crypto.com, assim como a BNB está ligada a Binance e até mesmo outros tokens como o da Huobi está ligado à corretora, esse token também está ligado a Crypto.com. E eu particularmente não gosto muito de me expor a longo prazo em tokens de exchange, como vimos por exemplo a FTX, parecia ser uma corretora ali segura e que a longo prazo seria bom segurar o seu token, mas muitos investidores que optaram por segurar esse token acabaram finalizando em prejuízo. Ou seja, não acho uma boa você manter ativos de corretoras centralizadas dentro da sua bag, principalmente você que visa o longo prazo. Outros ativos que inclusive geraram FUD aí no mercado sobre a possibilidade de entrarem em falência, que a matéria comenta por aqui, são ativos conhecidos como Near Protocol, Solana, Sandbox, Polkadot, Avalanche, que inclusive é conhecida por muitos como a possível assassina da Ethereum. Eu particularmente acredito que isso não deva acontecer nos próximos 20 ou 21 meses, como cita aqui a matéria, e principalmente porque são ativos que passaram por um ciclo, continuam a realizar desenvolvimentos e particularmente Polkadot, Solana e Near são ativos que muito dificilmente decretarão aí falência porque já possuem muitos usuários. Polkadot inclusive uma multi-chain, eu particularmente gosto bastante, fiz um vídeo aqui recente sobre esse ativo, como fazer staking nele, etc. Então eu gosto bastante, estou com ele para o longo prazo, não acredito que isso venha a acontecer, principalmente em 21 meses, o que já se configuraria numa possível corrida dos touros, uma bull run. E claro, além de comentar também sobre os dois iniciais, Árbitro e Cronos, o autor da matéria não utiliza os fundamentos aqui muito claros do porquê eles entrarão em falência, como eu utilizei. Ele fala somente o que aconteceu com a ação de preço deles, que eles caíram mais de 50%, 60% e por isso podem estar fadados ao fracasso. Mas, é claro, a gente precisa analisar muitos outros pontos no momento de argumentar que um possível token irá a zero do que somente esses que foram utilizados por aqui, tranquilizando então alguns de vocês. A gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje, eu agradeço a você que ficou comigo até o final e claro, te vejo numa próxima.